Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET do terceiro ano do ensino médio, volume 7, semanas 3 e 4. Ele vai abordar o tema de radioatividade. Para a gente compreender radioatividade, é importante ter compreendido as semanas 1 e 2 falando sobre ondas eletromagnéticas. Se você ainda ficou com alguma dúvida, volte no vídeo anterior, releia o PET das semanas anteriores, porque eles vão partir do pressuposto que você já entendeu aquilo para agora compreender radioatividade. Então ele começa contando a história da descoberta do raio-x e entendendo então que a matéria tem essa propriedade de radiação, de emitir partículas, que as partículas vão viajar em formas de onda, e essas partículas viajando em formas de onda vão ter determinadas características. Então, por exemplo, a do raio-x, ela vai conseguir atravessar o nosso corpo e bater numa chapa fotográfica no fundo. Aquilo que for osso não atravessa tão bem quanto a parte de carne, e aí você consegue delinear e ver melhor os objetos, como aqui, por exemplo, do anel, ou os ossos da pessoa, para saber se tem um trincado, se está quebrado, alguma coisa assim. Do mesmo jeito que, por exemplo, o raio-x, quando se tira do pulmão, ele está com uma infecção, alguma coisa assim, então vai ter colorações diferentes, e isso começa a ser usado na medicina. Daí, ele explica um pouco os três tipos de radiação, com raio alfa, beta e gama, então deem uma lida aqui. E também falam da radiação e do tempo de meia-vida. Então nós vamos conversar sobre isso. Bom, leiam esse texto com calma, entendam. Aqui tem essa figura interessante mostrando que o raio alfa, ele é maiorzão, tá vendo? E ele não atravessa uma folha de papel. Já o raio beta, ele é menor, ele consegue atravessar uma folha de papel, não atravessa o alumínio. E o raio gama, ele é bem menor, ele atravessa tanto papel quanto alumínio, ele só é barrado pelo chumbo. Inclusive, quando você está tirando um raio-x, né, o funcionário coloca um colete de chumbo nas partes do seu corpo que não é para tomar radiação, isso para evitar danos à sua saúde. Então você coloca aquele colete de chumbo, foca-se os raios somente na parte que você precisa tirar o raio-x, e isso protege para que essa radiação, né, que não sai tão canalizada assim, não adentre seu corpo em outras partes, porque uma radiação prolongada de raios gama é ruim para a nossa saúde. Esse texto e essa imagem eles já explicam muita coisa, mas eu trouxe uma outra que vai nos ajudar um pouco mais. Então, se a gente olhar esse esquema daqui, fica mais fácil de compreendermos. Então, raio alfa tem esse símbolo daqui, né? Olha só, ele possui 2 prótons e 2 nêutrons. E ele viaja numa velocidade de 20 mil km por segundo. Já o raio beta, ele são elétrons com uma carga negativa e 95% da velocidade da luz. E já o raios gama, aí eles vão ser uma emissão sem carga e sem massa. Então ele já está envolvendo partículas diferentes aqui dessas mais conhecidas que compõem um átomo, né, que seriam os prótons e os elétrons. E aí esses raios gamas viajam numa velocidade igual à velocidade da luz. Porque para pensar, o que é a luz? É uma partícula chamada fóton, que não tem carga e que não tem massa. Se algo não tem carga e não tem massa, a velocidade dela vai ser a maior possível. Então, esse raio gama ele também tem esse mesmo comportamento, só que ao contrário da luz, que está aqui ao nosso redor, uma onda eletromagnética que está a todo momento conosco, não tem problema nenhum, os raios gama são prejudiciais à nossa saúde se somos expostos a ele há muito tempo. Então, você reparou que o alfa é positivo, porque ele é feito de próton, o beta é negativo, porque ele é feito de elétron, e o gama é neutro, porque ele não tem carga. Então, se eu passo essas partículas num campo polarizado, veja, o beta é atraído para um lado, o alfa é atraído para o outro e o gama não é atraído.
Isso é interessante sabermos também. Então, essa imagem daqui complementa o que já está no PET, nos ajuda a compreendê-lo melhor. Ok, ele vai falar da meia-vida, então um material radioativo, sempre que passa o tempo de meia-vida dele, metade dele já decaiu e metade ainda é radioativo. Então ele vai assim, por exemplo aqui, 30 anos. Então tem um carro aqui ionizado. Ionizado assim, eu coloquei um pouco de césio dentro de um veículo. E deixei ele lá, parado. Esse césio dentro desse veículo, ele está emitindo radiação. E aí eu voltei para ver o veículo. O veículo já está todo velho, todo acabado, mas o césio lá dentro do veículo ainda tem metade dele ainda está emitindo radiação. Decaiu, mas não muito. Passados 60 anos, o veículo já se praticamente desfez, né? Se corroeu. Mas aquele césio que estava dentro dele ainda tem um quarto funcionando. Passados 90 anos, nem tem veículo mais, né? Já desfez todo, mas aquela partícula de césio que está ali ainda tem um pouquinho de radiação e que talvez ainda seja perigoso para a saúde. O que eu estou querendo dizer com isso? Um material que tem dentro dele algo radioativo, ele não pode ser descartado no lixo comum. Inclusive esse césio foi que teve um acidente em Goiânia. Por quê? Porque descartaram uma máquina de hospital, que se não me engano, que fazia raio-x ou alguma coisa assim que envolvia radiação, descartaram no lixo comum. E aí tinham catadores de lixo lá nesse lixão. Eles abriram essa máquina. E aí dentro dessa máquina tinha um césio lá que ainda estava muito radioativo e as pessoas não sabiam e acharam bonito, brilhante. Isso contaminou um monte de gente naquela cidade. Esqueci de comentar, né? Assim, eu falei de um carro, mas seria um carro de chumbo. Qualquer objeto, né? Eu pus césio dentro de um chumbo para não contaminar ninguém, deixei ele parado, 30 anos, 60, 90, ele ainda tem alguma radiação, ainda que mais fraca. Então, essa que eu quero que vocês entendam. A meia-vida a cada X tempo, que é a meia-vida dele, cai para metade. Quando vai a meia-vida de novo, é metade da metade, então é um quarto. Terceira vez, metade da metade da metade, um oitavo. Essa que é a ideia que eu quero que vocês assimilem da questão do meia-vida. Bom, entendendo isso daqui, bem tranquilo de responder as questões que você leu no texto e responde direto aqui. Falar o que é alfa, beta, gama, a gente acabou de explicar, vocês não vão ter dificuldades aqui também. Aqui tem uma questão usando a meia-vida, então veja que a meia-vida dele é de 5 dias. Então, aí ele vai falar, após quanto tempo essa massa será reduzida a 25 gramas? Então, o que você tem que pensar? De 100, de 200, cai para 100, de 100, cai para 50, de 50, cai para 25, entendeu? Cada vez que teve essa queda, passou 5 dias. Faz as contas aí que você vai conseguir responder. Aqui do decaimento, assinale a alternativa que apresenta a melhor definição de meia-vida, dá uma relida lá, com isso que eu acabei de falar, você vai responder o certo aqui também. Que ele vai falar das partículas alfa, beta e gama, o que elas emitem. Acabei de mostrar naquele desenho, então, né, com isso daqui, vocês vão conseguir responder numa boa essa questão. E aqui é uma questão que está muito ligado à química, mas que é legal vocês lembrarem de modelo atômico também para responderem. Então está bem teórico, só tem uma questão com uma matemática bem simples aqui, o resto está bem teórico. Com a leitura aqui, com o que a gente acabou de conversar, vocês vão fazer sem dificuldade nenhuma. Ok? Bom, se ainda ficou com alguma dúvida, se for um aluno das escolas que eu dou aula, me procure pelos meios oficiais de comunicação da escola. Se você não é meu aluno, seja bem-vindo ao meu canal. Eu tenho feito PETs aqui, vídeos comentando os PETs dos 3 anos do ensino médio. Então, também, se vocês quiserem compartilhar com amigos conhecidos seus que estão em outros anos do ensino médio, estão fazendo, né, esses PETs aqui do governo de Minas Gerais, meu canal já está cheio de vídeo, deem uma olhada lá. Beleza, pessoal? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.